A sapataria. O Aguarema, 90 e pouco, a julgar pela distância do seu início no Largo da Vila Zelina, bairro da periferia distante apenas 7 quilômetros do marco zero da cidade de São Paulo, a cidade da Garoa. Rua de um saibro arenoso, amarelo alaranjado, escorregadio quando seco, uma pista de patinação quando encharcado. Nesse preciso cruzamento de um meridiano com um paralelo, encontrava-se localizada a Sapataria São Pedro, com o CNPJ de meu pai. A vida gravitava em torno desse pequeno universo: sapataria, residência, padaria nova, padaria velha, casa de couros, sapataria. A um quarteirão de distância, nossa pequena residência, um quarto e cozinha de uma água só sem fogo no teto, proporcionando à noite uma cobertura estrelada pelo filtrar da luz prateada da lua cheia através dos vãos das telhas francesas mal encaixadas. Quando chovia, as goteiras aumentavam a umidade relativa do ar, obrigando-nos a usar um balde para conter a infiltração indesejada. Nos dias claros e secos, os picumãs precariamente dependurados eram decorativos, e quando despencavam, engrossavam nossa sopa rala sobre a tosca mesa de madeira. A placa de identificação da sapataria era amarela, com os dizeres em preto, acomodada acima da porta de aço de enrolar cinza chumbo. A poeira acumulada nos vãos da chapa corrugada suavizava sua forma. A noite era lacrada apenas por um pequeno cadeado inserido no furo de uma chapa de aço de 5 milímetros de espessura, chumbada no cimento, que se projetava por uma pequena abertura na cantoneira inferior da porta. O piso se estendia a pouco mais de 80 centímetros para fora, um conforto adicional para os clientes que também dispunham de um rapapé para remover o barro acumulado nas solas dos sapatos em dias de chuva. No interior da sapataria havia um balcão verde envidraçado para atender os clientes. À direita, uma lixadeira escovadeira movida por um motor Leyland Electric dos Estados Unidos, que ainda uso adaptado para uma pedra de esmeril. Atrás do balcão, a mesa de sapateiro com as respectivas divisões, tachinhas, pregos, sovelas, alicates, martelo e demais ferramentas. Uma máquina de pesponto preta, desafeto do meu pai, pois recusava-se a costurar com frequência. Uma cadeira de palha do meu pai, um banco de tiras de couro, minha, e um banquinho para os amigos do meu pai. Havia também um pé de ferro que eu usava sobre os joelhos para bater sola, isto é, martelar a sola que havia sido colocada na lata de 20 litros com água para amaciá-la, tornando-a assim compacta. Ainda tenho os joelhos fortes por conta dessa academia. Eu gostava muito disso. A batida do martelo contra o aço do pé de ferro ainda reverbera na minha memória. Parecia um sino, pem, pem, pem. Às vezes até fazia os improvisos com a percussão. Som primitivo, sem melodia, como descrito por Mário de Andrade em Uma Pequena História da Música. Havia um nicho no balcão onde se alojava um velho rádio a válvula. Ficava à direita de meu pai e sempre ao alcance do martelo dele. Qualquer mau contato que interrompia a transmissão era corrigido imediatamente com uma pancada certeira na caixa, já marcada pelas inúmeras punições. Na época, havia apenas emissoras AM, era nosso único eletrônico. Eu gostava muito de ouvir o programa Manuel de Nóbrega, onde o Silvio Santos iniciou sua carreira, bem como a Ronald de Golias e a Dorian Barbosa, o Charutinho. Depois deles, diariamente, por volta das 15 horas, apresentava-se a Sarita Campos, uma conselheira sobre todos os assuntos. O prefixo musical era Folhas de Outono, melodia que jamais esqueci. Eu também ouvia as transmissões de futebol com Edson Leite, depois Pedro Luiz e o comentarista Mário Moraes. Nesse rádio eu ouvi a transmissão da Copa do Mundo de 58, em que o Brasil se tornou campeão mundial pela primeira vez com a estreia de Pelé.
A transmissão da Suécia era via cabo submarino, muito chiado e interferência. Frequentemente o volume diminuía ao ponto de nada se ouvir, causando grande ansiedade, principalmente nos lances mais agudos. A conquista da Taça Jules Rimet, no dia 29 de junho de 58, levantada por Bellini, provocou o maior e mais inusitado espetáculo de balões. Nunca havia visto tantos balões no céu. Havia às costas de onde meu pai ficava uma divisória onde estava instalada uma pequena escrivaninha. Lá ele fazia a simplória contabilidade da sapataria. Nunca vi alguém apontar um lápis como ele usando uma lâmina de serra afiada como estilete, e as colunas de números pareciam as de um templo grego. Jamais consegui imitá-lo, embora ainda use a mesma lâmina, e muito menos fazer colunas de números tão elegantes e perfeitas. A sapataria se foi, a casa de couro se foi, a pequena morada se foi, a rua arenosa se foi, a escola se foi, a padaria se foi, os meus 6, 7, 8 anos se foram, os amigos do meu pai, Gila, sanfoneiro, César, comunista ateu, Gigante Amaral, assim como meu pai se foram. Perdas que jamais imaginava que poderiam ocorrer. Hoje, restam apenas imagens mnemônicas lampejando na minha memória, como as luzes azuladas de longínquas estrelas há muito desaparecidas, mas ainda visíveis em razão da distância que desafia qualquer velocidade. Um dia também desaparecerão. Uma única palavra apropriada para descrever a vida, talvez a mais dolorosa do nosso vocábulo, aplicada nesse contexto: efêmera.